Antes de tudo, respire fundo e ouça com atenção, porque o que eu vou te dizer agora pode desafiar tudo o que você acreditava sobre fracasso, luta, fé e destino. Existem dois tipos de pessoas neste mundo: aquelas que passam a vida apenas sobrevivendo, cansadas, reclamando, vivendo um dia de cada vez. E aquelas que, mesmo diante das maiores tempestades, mantêm-se de pé, sorriem quando tudo desaba, levantam-se quando todos desistem e vencem. Mas antes de continuar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso mostra ao YouTube que essa mensagem tem propósito e ajuda você a continuar recebendo vídeos que fortalecem a mente e o espírito. Agora, a diferença entre esses dois tipos de pessoas não é sorte, não é inteligência, não é educação, é atitude mental positiva. Mas atenção, isso não é sobre pensar positivo de forma superficial. Não é sobre colar um sorriso no rosto enquanto a alma grita por dentro. Atitude mental positiva é poder espiritual em ação. É a capacidade de enxergar através da neblina da dificuldade e ainda agir com fé, precisão e propósito. É o único antídoto real contra o fracasso e é a base de toda conquista verdadeira e duradoura. Napoleon Hill dedicou décadas a estudar as mentes mais brilhantes e bem-sucedidas da história. Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller, homens que não venceram porque a vida foi fácil, mas porque desenvolveram uma mente inquebrável. Eles não temiam o fracasso, convidavam o fracasso para ensiná-los. Eles não fugiam das quedas, estudavam cada uma delas até encontrar o ponto da virada. Eles não desmoronavam sob pressão, usavam a dor como combustível. E você também pode. Mas antes, precisa responder a si mesmo com sinceridade. O que está controlando a sua mente hoje? É o medo, a dúvida, o ressentimento? Ou é a fé, o propósito e o desejo de crescer? A mente nunca está neutra. Ela está sempre sob o comando de algo. Se você não a dirige, o mundo fará isso por você. Se você não a domina, o caos te dominará. Essa é a verdade que Hill descobriu quando enfrentou o maior inimigo que um ser humano pode conhecer: a si mesmo. A sua atitude mental é a única coisa sobre a qual você tem controle absoluto. Você pode escolher o que pensar, você pode escolher o que sentir, e essa escolha, simples mas poderosa, será o ponto de virada da sua história. O que você acredita, você se torna. O que você pensa, você atrai. O que você repete, você acaba vivendo. E talvez você diga: mas eu já tentei pensar positivo e a vida continua me batendo. Então eu te pergunto, você tem um propósito definido? Porque ninguém constrói uma mente forte sem uma razão ardente o bastante para continuar quando tudo desaba. Sem uma visão tão clara e tão grande que até o fracasso tema se aproximar. Mostre-me alguém sem propósito, e eu te mostrarei alguém que deriva sem direção à mercê das circunstâncias. E o derivante, meu amigo, é sempre controlado pelo caos. Mas mostre-me alguém com um propósito definido. Alguém que desperta com fogo nos olhos e visão na mente. E eu te mostrarei alguém impossível de quebrar. Para desenvolver uma mente inquebrável, você precisa primeiro decidir exatamente o que quer. A clareza é a base da força interior. Você não pode dirigir um navio se não souber o destino. E não pode transformar sua realidade se a sua mente ainda não sabe para onde está indo. A vida não responde à indecisão, ela responde à convicção. Enquanto muitos esperam motivação, os determinados se movem. Enquanto uns dizem, um dia vai dar certo, os outros afirmam, hoje é o dia em que tudo muda. É essa diferença de atitude que separa o homem comum do homem de propósito. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada, o tipo de fé que se manifesta em ação. Você não pode esperar que o universo te recompense se vive se escondendo atrás de desculpas. O mundo não te deve encorajamento. O universo não pausa para te confortar na fraqueza.
Mas ele recompensa a clareza e a fé firme. Quando uma pessoa decide que não vai desistir, que não vai entregar a mente ao medo, nem à dúvida, nem à negatividade, algo muda no campo invisível. A energia se reorganiza. As pessoas certas aparecem, as oportunidades se alinham e a força que parecia perdida, de repente, transborda. E o mais interessante é que o fracasso começa a te temer. Sim, porque aquele que não desiste se torna uma ameaça para o próprio fracasso. Mas há um segredo que quase ninguém te conta. Os pensamentos negativos não são visitantes, eles são invasores. E se você os tolera, eles dominam o território da sua mente. Se você os alimenta, eles devoram o seu propósito por dentro. E se você os deixa permanecer, eles te convencem a desistir daquilo que Deus colocou na sua alma para realizar. Por isso, você precisa fazer o que Hill chamava de limpeza mental cósmica. Observar o que pensa. Filtrar o que permite entrar na sua consciência. E quando perceber a mente começando a deslizar para o medo, para a dúvida, para o ressentimento, pare. Interrompa o pensamento imediatamente, como se estivesse barrando um invasor à porta da sua casa, e substitua por gratidão, por fé, por uma voz interior que diga: eu não nasci para ser quebrado, eu não fui criado para ser fraco, eu sou feito da mesma substância que constrói montanhas e move universos. Essa é a verdadeira reprogramação mental, porque a mente é o terreno e os pensamentos são as sementes. Você decide o que plantar. Talvez você diga: mas eu não sou uma pessoa naturalmente positiva. E eu te respondo: ninguém nasce positivo ou negativo. Todos nós somos moldados. A vida, o ambiente, as experiências, tudo isso nos condiciona. Mas nada disso é permanente. O que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi programado pode ser reescrito. A chave é repetição consciente. Você se torna o que repete. Você acredita naquilo que reafirma todos os dias. E a sua atitude mental reflete o conjunto dos pensamentos que você alimenta com frequência. Por isso, se você quer desenvolver uma atitude mental positiva e inquebrável, precisa começar pelo controle do que entra na sua mente. Alimente-a todos os dias com fé, coragem e verdade. Fale palavras de poder mesmo quando sentir dor. Leia mensagens de grandeza até que elas queimem dentro de você. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas, mas existe um caminho. E ele começa com uma decisão, a decisão de que a sua mente pertence a você, não ao medo, não ao passado, não às vozes externas, a você. E quando essa decisão é verdadeira, ela se torna o ponto de partida do poder. A terceira lei da mente milionária é a lei da autodisciplina, a ponte invisível entre o pensamento e a realização. Napoleon Hill foi categórico. Sem autodisciplina, nenhum propósito sobrevive ao primeiro obstáculo. Muita gente confunde disciplina com rigidez. Mas a disciplina verdadeira é liberdade. A liberdade de não ser escravo dos impulsos, das distrações e das emoções momentâneas. Ela é o fio que conecta o que você sonha ao que você constrói. Pense por um instante. Quantas vezes você já teve uma ideia brilhante, um plano, uma meta, e mesmo assim parou no meio do caminho? Não foi falta de inteligência nem de talento, foi falta de constância. A mente sem disciplina é como um cavalo selvagem, poderosa, mas perigosa. Se não for treinada, ela te arrasta para longe de tudo o que importa. A mente milionária, ao contrário, obedece a um comando: agir mesmo quando não há motivação. Porque entende que o corpo só se move depois que a mente ordena, e que a motivação é consequência da ação, não o contrário. Napoleon Hill dizia que cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, por menor que seja, você grava no subconsciente uma mensagem poderosa: eu sou alguém que cumpre o que promete.
E cada vez que você falha com você mesmo, envia o sinal oposto. Eu sou alguém que desiste. Aos poucos, essa sequência se transforma em identidade. E a identidade é o motor de todos os seus resultados. Não adianta repetir "eu posso" se as suas ações dizem "eu não faço". A mente aprende por coerência, e quando o que você pensa, sente e faz estão alinhados, o mundo responde. A autodisciplina não é um talento, é um treino. Ela nasce das pequenas vitórias invisíveis. Acordar na hora certa, estudar quando não há vontade, fazer o que precisa ser feito sem drama. Essas microvitórias são os blocos invisíveis que constroem o império da constância. Quer ver como isso funciona? Pegue uma meta simples: acordar 15 minutos mais cedo, fazer uma caminhada curta, ler 5 páginas por dia. Não subestime o poder disso. Em 30 dias, você terá mudado seu ritmo. Em 90 dias, sua identidade. Em 12 meses, sua vida. Napoleon Hill chamava isso de força de hábito intencional, porque a mente milionária não espera estar pronta, ela se prepara. E quanto mais você pratica o controle interno, mais natural ele se torna. Você não precisa vencer o mundo hoje. Precisa apenas vencer a si mesmo, todos os dias. A cada decisão disciplinada, você reprograma seu destino. Essa é a terceira lei da mente milionária. O domínio da mente é o domínio do destino. Mas há algo que você precisa entender com urgência. Não existe atitude mental positiva sem disciplina. Você não pode dominar suas emoções se não domina seus hábitos. Você não pode sustentar uma vibração elevada se continua sendo prisioneiro de rituais negativos. A disciplina é a ponte entre o pensamento e a realidade. Sem ela, boas intenções viram sonhos frustrados e o destino se torna uma promessa adiada. Os homens que Napoleon Hill estudou, Carnegie, Edison, Schwab, Ford, não ascenderam apenas por talento. Eles se tornaram gigantes porque governaram a si mesmos. Compreenderam que o homem que não controla seus pensamentos, seu tempo e seus desejos é escravo em um mundo feito para reis. Então te pergunto, o que você está tolerando que enfraquece o seu espírito? Que distrações você alimenta que atrasam o seu progresso? Que confortos você protege que estão roubando o seu futuro? Uma atitude inquebrável não nasce em meio ao conforto. Ela é forjada na pressão da disciplina. Ela nasce quando você decide ler, em vez de rolar a tela do celular, acordar em vez de adiar o despertador, agir em vez de reclamar. Cada vez que você escolhe disciplina em vez de impulso, a sua força interior cresce. Cada vez que você cede à facilidade, um pedaço do seu potencial morre. E há algo que poucos percebem. Toda adversidade carrega em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Quando você entende isso, o medo perde o poder. Você pode cair, pode sangrar, pode sofrer, mas jamais será destruído. Porque dentro de cada dor há um propósito escondido. Olhe para o seu passado. As lições mais profundas não vieram dos dias fáceis, vieram dos colapsos. A maior clareza não surgiu quando tudo estava em paz, mas quando a tempestade te obrigou a escolher, afundar ou crescer. Então, treine sua mente para dizer: essa dor está me preparando, esse fracasso está me redirecionando, esse atraso está me protegendo. Quando você encara a vida assim, nada mais te derruba. Você se torna imune à derrota, porque tudo o que acontece te fortalece. E nesse ponto, você percebe que não existe vítima da circunstância, só vítima da própria reação. 2 homens podem viver o mesmo revés. Um se torna amargo, o outro se torna sábio. A diferença? A atitude mental. Quando a vida te dá um golpe, você decide: vai amaldiçoar ou vai agradecer pela lição? Quando alguém te trai, vai se afundar no ressentimento ou vai aprender a colocar limites e crescer? Você não controla o que acontece, mas controla o que isso se torna dentro de você.
Esse é o segredo da atitude mental positiva. Ela não remove as dificuldades, ela redefine o significado delas. E agora eu quero te ouvir. Nos comentários, escreve qual foi a dor que mais te ensinou algo. Compartilhe qual adversidade moldou a sua força, porque é nesse reconhecimento que começa a libertação. Agora, preste atenção. Nem todos vão entender o seu novo modo de pensar. Quando você começar a agir com fé, a permanecer em paz enquanto outros reclamam, a enxergar propósito onde todos veem caos, alguns vão te criticar, vão dizer que você é ingênuo, que está se iludindo, que não vê a realidade. Mas o que eles chamam de realidade é apenas o reflexo do próprio medo. Essas pessoas estão viciadas em mediocridade, acostumadas a sobreviver, não a viver. E quando alguém começa a brilhar, isso ameaça a escuridão que elas alimentam. Elas zombam, porque o seu crescimento as confronta, porque a sua coragem é um lembrete de tudo o que elas poderiam ser, e escolheram não ser. Por isso, Napoleon Hill dizia: afaste-se das mentes negativas como você fugiria de uma praga. A negatividade é contagiosa. Ela suga energia, destrói sonhos e rouba visão. Você precisa proteger a atmosfera mental em que vive. O ambiente é mais forte do que a vontade. Se você passa tempo demais cercado por desordem, pessimismo e reclamação, não espere que sua mente floresça. Pense nisso. Você não pode acender uma chama num quarto cheio de vento. A chama da fé também precisa de proteção. Cerque-se de pessoas que falam de propósito, não de problemas. De quem te inspira a crescer, não de quem te puxa de volta para o velho padrão. Escolha o que consome, o que ouve, o que assiste, o que lê. Porque tudo o que entra pelos seus ouvidos, entra também no seu espírito. A mente é como um templo, e você decide quem tem permissão para entrar. E há algo ainda mais importante: você não precisa de permissão para desenvolver esse poder. Não precisa de um diploma, nem de um título, nem da aprovação de ninguém. Tudo o que precisa é uma decisão. A decisão de assumir o comando da sua mente, de liderar seus pensamentos em vez de ser liderado por eles. De se tornar o tipo de pessoa que nada pode quebrar, porque a sua atitude se recusa a se render. Quando você toma essa decisão, o mundo começa a se ajustar. Não porque a vida fica mais fácil, mas porque você fica mais forte. Você deixa de ser um passageiro e se torna o capitão. Deixa de ser levado pelas marés e passa a navegar com direção. E esse é o ponto onde o impossível começa a se curvar diante de você, porque o universo responde à mente firme, não à mente confusa. Você deixa de pedir permissão à vida e passa a comandar a própria existência com propósito, clareza e fé inabalável. E o mais belo é que nesse processo você descobre que não estava tentando controlar o mundo. Estava, na verdade, aprendendo a controlar a si mesmo. Você chegou até aqui porque está pronto para algo maior, e o próximo passo é entender o poder do propósito definido. Sem propósito, a mente se torna como uma folha solta ao vento, empurrada por medos, dúvidas e distrações. Mas quando há um propósito claro, a vida ganha direção, e até o caos começa a fazer sentido. Napoleon Hill chamava isso de o propósito principal definido, e dizia que nenhum homem poderia desenvolver uma atitude mental positiva sem um objetivo ardente, tão poderoso que até o fracasso se curva diante dele. Pense nisso. O propósito é o ímã da mente. É ele quem puxa o foco, a energia e as oportunidades. É ele quem te levanta quando a motivação acaba. É ele quem transforma obstáculos em combustível. Você precisa de uma razão tão forte que o medo não tenha mais espaço. Uma meta tão clara que, mesmo cansado, você siga. Algo tão verdadeiro que nem a dúvida consiga apagar. Os homens que Hill estudou tinham isso. Eles não tentavam vencer.
Eles se tornaram o próprio propósito. Não esperavam o momento ideal, criavam o momento com ação e convicção. Eles não apenas desejavam, eles viviam o que acreditavam. E é isso que você precisa cultivar, um propósito tão vivo dentro de você que se torne impossível desistir. Pergunte a si mesmo agora: o que eu quero tanto que estou disposto a me sacrificar por isso? O que me faria levantar todos os dias, mesmo cansado, mesmo sem aplausos? O que eu amo tanto que suportaria o julgamento, a dúvida e a solidão só para realizar? Quando encontrar essa resposta, grave-a em sua mente como uma lei. Leia em voz alta todas as manhãs e todas as noites. Sinta como se já tivesse alcançado. Fale com emoção, escreva com convicção. Porque desejos vagos criam resultados vagos, mas a clareza com emoção comanda o universo. E quando o seu propósito estiver firme como a estrela do norte, a sua atitude mental positiva se tornará não apenas o seu escudo, mas também a sua espada. Acredite, o homem que protege o próprio propósito e mantém a mente focada se torna imparável. Ele pode cair, mas sempre se levanta. Pode ser atrasado, mas nunca é negado. Pode enfrentar o caos, mas jamais perde o foco, porque ele entende que a atitude é a dobradiça sobre a qual as portas do destino se abrem. A atitude decide se o fracasso será um combustível ou o fim da jornada. Ela define se a perda vira lição ou desculpa, se o obstáculo será o seu túmulo ou a sua escada. E agora eu quero te desafiar. Nos comentários, escreva: minha mente é meu território sagrado. Essa frase vai te lembrar que ninguém mais tem o poder de decidir o seu estado mental. Nem pessoas, nem circunstâncias, nem o passado. Só você. Declare isso, porque a sua palavra é a semente da sua nova realidade. Mas há um princípio que você nunca pode esquecer. A mente precisa ser protegida como um guerreiro protege sua espada. Ela é o instrumento mais poderoso que você possui e, ao mesmo tempo, o mais vulnerável. Se você não aguarda, o mundo toma conta dela. Proteja sua mente das pessoas tóxicas, dos conteúdos vazios, das conversas negativas, dos pensamentos que te diminuem. Cada palavra que você ouve é uma semente. E sementes crescem, mesmo as ruins. Por isso, seja implacável com o que permite entrar na sua consciência. Evite o veneno da comparação, da fofoca, do pessimismo. Eles são como ervas daninhas que sufocam o jardim da fé. A mente não pode florescer num terreno poluído. E mais, aprenda a reconhecer o inimigo interno. A voz que diz: você não é capaz, é tarde demais, ninguém vai te ouvir. Essa voz não é real. É o eco de crenças antigas tentando te manter no mesmo lugar. Você não é o medo. Você é aquele que o observa e escolhe não obedecer. A vida não é sobre eliminar desafios, mas sobre se tornar maior do que eles. E isso começa com uma escolha diária: fortalecer a mente ou alimentá-la com dúvida. A cada pensamento, você decide de que lado está. Aquele que se recusa a pensar negativamente constrói, pouco a pouco, uma fortaleza espiritual. E essa fortaleza não o torna frio, o torna livre. Porque quando o caos chega, ele já tem estrutura. Quando a dor vem, ele já tem propósito. E quando o medo sussurra, ele já tem fé. Napoleon Hill dizia que o homem verdadeiramente forte não é o que vence os outros, mas o que vence a si mesmo. A vitória interior é a mãe de todas as outras vitórias. Por isso, se hoje a sua luta é silenciosa, não desanime. O campo de batalha da mente é invisível, mas é lá que os destinos são decididos. Cada vez que você escolhe fé no lugar do medo, você vence. Cada vez que você escolhe agir mesmo sem motivação, você vence. Cada vez que você recusa o papel de vítima e assume responsabilidade, você vence. E quando essa mentalidade se enraiza, algo extraordinário acontece. A realidade começa a se alinhar ao seu novo padrão interno. As portas que estavam trancadas se abrem.
As pessoas certas aparecem. As oportunidades surgem. Não é mágica, é coerência. O mundo externo apenas reflete o estado interno que você sustenta com consistência. Por isso, Hill afirmava com convicção: a sorte sorri apenas para as mentes preparadas. Você não precisa correr atrás do que quer, precisa se tornar compatível com o que quer. O sucesso, a paz e a prosperidade não são metas, são consequências da ordem mental. Deus não abençoa o improviso, Ele abençoa o preparado. E quando essa preparação se torna um hábito, o improvável passa a parecer natural. Porque agora você está em harmonia com as leis divinas que regem o progresso. E nada pode deter quem vive em sintonia com a própria criação. E existe um segredo que une todos os grandes homens e mulheres da história. Eles agiam como se fosse impossível falhar. Essa simples mudança de mentalidade transforma tudo. A maioria das pessoas perde antes de começar, não porque são incapazes, mas porque acreditam que podem fracassar. O medo de falhar é o verdadeiro ladrão de sonhos. Ele rouba mais futuros do que qualquer derrota real. Mas o que aconteceria se você removesse essa possibilidade? E se, a partir de hoje, você dissesse a si mesmo: eu não posso falhar, posso apenas aprender. Eu não posso perder, posso apenas ajustar. Eu não posso quebrar, posso apenas me curvar e voltar mais forte. Percebe a diferença? A mente que pensa assim se liberta da prisão do medo. Ela age com confiança, fala com autoridade, cria com coragem. E quando você assume essa postura, o mundo responde, porque confiança é magnética e certeza é rara. Aqueles que as possuem naturalmente se tornam líderes, não por cargo, mas por espírito. Hill dizia que o medo é apenas fé mal direcionada. É acreditar com a mesma intensidade naquilo que não queremos. Por isso ele ensinava que o primeiro passo do sucesso é redirecionar a fé. Usar o mesmo poder que te paralisa, mas em direção àquilo que te liberta. Então, não espere sentir coragem para agir. Haja, e a coragem virá. Não espere o momento perfeito. Crie o momento perfeito com ação e propósito. A hesitação é o túmulo das oportunidades. E a ação decidida é o sopro da criação. Mas lembre-se, ninguém vence sozinho. Nem os gigantes da história conquistaram sem resistência. Eles caíram, foram ridicularizados, duvidaram deles e mesmo assim seguiram. Por quê? Porque entenderam que a crença vem antes da aprovação. Você precisa acreditar em si mesmo antes que o mundo acredite. Você precisa andar firme mesmo quando o chão ainda está se formando. E quando você faz isso, algo invisível se move a seu favor. As circunstâncias se dobram, o tempo se organiza. O impossível começa a parecer lógico. E não é porque tudo mudou. É porque você mudou a forma de se posicionar diante do mundo. Então, eu quero te convidar a fazer algo agora. Nos comentários, escreva: eu ajo como se fosse impossível falhar. Repita essa frase em voz alta. Deixe que ela se torne parte da sua identidade, porque essa é a mentalidade dos que vencem. Agir com fé inabalável até que o impossível se torne inevitável. Mas há uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Ninguém vai acreditar em você no começo. E tudo bem, acreditar antes dos outros é o primeiro teste de toda grande jornada. Os maiores visionários da história, os que mudaram o rumo do mundo, foram ridicularizados antes de serem reconhecidos. Foram chamados de sonhadores, loucos, ingênuos, mas eles continuaram. Não porque eram imunes à dor da rejeição, mas porque entenderam que a dúvida dos outros não muda a verdade dentro de si. Napoleon Hill dizia: nenhum homem alcança o sucesso enquanto espera a aprovação alheia. A fé verdadeira é solitária no início. Você fala quando ninguém escuta, trabalha quando ninguém vê e acredita quando tudo ao redor diz que não vai dar certo. Mas é exatamente essa fé que abre o caminho, porque o universo
não recompensa a hesitação, ele recompensa a decisão. E quando a sua mente está decidida, até o impossível se curva diante da sua persistência. A atitude positiva não é uma fuga da realidade, é a reinterpretação da realidade. É olhar para o caos e ver ali um campo fértil para o crescimento. É olhar para a dor e ver o nascimento da força. É olhar para o atraso e enxergar preparo. Nada é contra você quando a sua mente trabalha a seu favor. E é nesse ponto que nasce o poder da autoconfiança. Não a confiança arrogante, mas a convicção serena de quem sabe que está alinhado com algo maior. Quando você age com fé e propósito, a própria vida começa a te proteger. Ela corta o que não serve, aproxima quem soma e organiza o tempo de forma perfeita. Você para de correr atrás e passa a caminhar com o fluxo. Não há mais pressa, há ritmo. Não há mais desespero, há direção. E essa é a marca dos que atingem o equilíbrio supremo, o estado em que o humano e o divino se unem em ação. Nesse ponto, o sucesso deixa de ser uma meta e se torna uma consequência. A prosperidade deixa de ser um sonho e passa a ser um reflexo. Porque a mente que vive em ordem e propósito não precisa implorar por bênçãos. Ela se torna a própria bênção. E quando isso acontece, tudo muda. A maneira como você fala, como anda, como decide. Sua presença passa a carregar confiança. Suas palavras ganham poder. E a vida responde a essa nova vibração com oportunidades, conexões e milagres disfarçados de coincidências. Você deixa de buscar aprovação e passa a inspirar. Deixa de competir e passa a criar. Deixa de esperar e passa a manifestar. Esse é o destino de quem domina a própria mente. E é por isso que Hill sempre repetia: aquele que controla os próprios pensamentos controla o próprio destino. O poder está em você e sempre esteve. Só precisava ser despertado. E agora, entenda isto profundamente. Tudo o que você ouviu até aqui só tem poder se for colocado em prática. Não basta entender, é preciso viver. Porque o conhecimento que não se transforma em ação se torna peso. E a fé que não se expressa em atitude vira ilusão. A mente positiva, a atitude inabalável, a disciplina espiritual. Tudo isso é conquistado na repetição diária. É o que você faz quando ninguém está vendo que determina quem você se tornará. É nas horas silenciosas, quando o desânimo tenta voltar, que você prova para o universo o quanto quer essa transformação. Lembre-se, ninguém nasce com uma mente inquebrável. Ela é construída, e cada pensamento, cada escolha, cada pequeno ato de coragem é um tijolo nessa construção. Você está erguendo o templo da sua própria grandeza. Um lugar onde nenhuma crítica, nenhum medo e nenhuma derrota podem entrar. O mundo precisa de pessoas assim. Mentes que brilham no escuro, almas que persistem mesmo cansadas, corações que continuam acreditando mesmo quando não há garantias. Você é uma dessas pessoas. E se chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está despertando. Então, não olhe mais para o passado com culpa. Olhe com gratidão. Foi ele que te preparou. Não olhe para o futuro com medo. Olhe com fé. É ele que vai te recompensar. E não olhe para si com dúvida. Olhe com respeito, porque dentro de você mora a força que transforma o impossível em realidade. De hoje em diante, prometa a si mesmo que sua atitude será seu maior patrimônio. Que nada externo terá mais poder do que sua decisão interna, e que sua fé não dependerá de circunstâncias, mas de convicção. Repita sempre: eu sou inquebrável, eu sou guiado, eu sou o resultado da minha fé e da minha disciplina. Grave isso na sua mente, porque quem acredita nisso todos os dias, cedo ou tarde, verá o impossível acontecer diante dos próprios olhos. E antes de encerrar, lembre-se, a vida responde com exatidão à energia que você emite.
Se você semeia ordem, disciplina e propósito, colherá paz, prosperidade e plenitude. Deus não falha. Ele apenas espera que você esteja pronto para receber. E a prontidão começa quando você escolhe ser responsável pela sua própria mente. Se este vídeo te tocou, deixe o seu like. Isso mostra ao YouTube que este conteúdo transforma. E se inscreva no canal, porque juntos, todos os dias, nós vamos continuar despertando a mente milionária, a fé inabalável e o poder que já existe dentro de você. Você não está sozinho nessa jornada. O universo está respondendo agora mesmo à sua decisão de mudar. E como dizia Napoleon Hill, tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Então vá, pense grande, sinta com fé e haja com propósito. Porque quando você faz a sua parte com convicção, Deus faz o resto.